Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas leituras e o que eu pretendo ler no mês de novembro. Eu vou tentar mostrar na ordem que foi lido as minhas últimas leituras e vou falar um pouquinho sobre elas. Uma das minhas últimas leituras foi o Cidade da Lua Crescente, Casa do Céu e Sopro, da Sarah J. Maas. Esse livro aqui eu li muito rápido porque eu tava esperando muito ele, tava muito ansiosa pra saber mais sobre a história, então quando eu ganhei esse daqui, eu li ele muito rápido, assim, eu li 100 páginas em menos de 2 horas, eu li muito rápido mesmo. Então, o Cidade da Lua Crescente, Casa de Céu e Sopro, ele é a continuação direta do Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, Sangue e Terra. Eu não vou conseguir ler daqui porque tá longe, eu não enxergo. Nesse segundo livro aqui, a Bryce e o Hunt, eles meio que se veem arrastados para uma revolução rebelde contra os Asteri, que são aqueles deuses que estão no comando do mundo inteiro. E eles meio que têm que decidir se eles vão ficar, de qual lado que eles vão ficar, né, dos rebeldes ou do governo, né, que controla o mundo todo. E eles resolvem que eles vão lutar contra aqueles deuses que estão no controle. Então esse livro aqui, ele é mais como realmente aquele segundo livro de saga, sabe, que as coisas elas estão se encaminhando para um terceiro livro, onde realmente vão acontecer as coisas. Mas como eu tava muito ansiosa para esse livro, eu li ele muito rápido. Apesar de em algumas partes ele ser um pouquinho parado, eu li ele muito rápido. E o final desse livro aqui a gente descobre uma coisa que é muito surpreendente para quem tá lendo a história e faz a gente ter um gancho bem grande pro próximo livro. Então esse livro aqui é eles meio que planejando tudo, como que vai ser, alguns planos sobre essa revolução. Eles também descobrindo um pouco mais sobre a Bryce, na verdade, descobrindo sobre um pouco mais o passado da Danica, a melhor amiga dela que morreu no primeiro livro. E isso não é spoiler, tá? Ela morre logo no começo do primeiro livro, então... Mas enfim. Eu tô gostando bastante da série, eu tô lendo o terceiro livro agora, que é A Casa de Chama e Sombra, só que depois eu falo um pouquinho mais sobre esse livro. O próximo livro que eu li foi A Vida Invisível, de Ed La Rue, da Vi Schwab. Gente, esse livro aqui, nossa, ele tá, acho que na minha lista dos 10 melhores livros que eu já li na minha vida. Esse livro é tão bom, mas tão bom. Quem gosta de uma fantasia mais sombria vai gostar muito desse livro. Então esse livro aqui vai falar sobre a Ed La Rue, uma garota que nasceu lá nos anos de 1700 e ela se vê meio que perdida quando ela é obrigada a casar. Ela não queria casar, ela queria ser livre na vida dela, explorar o mundo e fazer as próprias escolhas. Então, quando ela se vê nesse casamento, né, quase casando com uma pessoa que ela não amava, mal conhecia, porque os pais dela estavam obrigando ela resolve sair correndo do casamento e fazer um pacto com... É um demônio? Eu já não lembro mais o que ele era. Se era um espírito... É um deus antigo, né? Então, quando ela foge, né, do casamento, ela começa a pedir socorro para os deuses antigos que ela acreditava. E um desses deuses vai atender ela e vai realizar o pedido dela, só que de um jeito um pouco diferente do que ela pediu. E aí ela meio que se vê amaldiçoada. Por quê? Ela pede para ser livre e o que esse deus antigo, sombrio, de outro mundo vai fazer é fazer todo mundo que conhece ela esquecer dela e nunca mais se lembrar dela. Então, qualquer pessoa que ela conhece, depois que ela sai de perto da pessoa, ela entra ou sai de uma casa, a pessoa simplesmente vai esquecer dela e ela vai ter que conhecer a pessoa de novo. Então é uma vida bem triste. E outra coisa é que ela é imortal, então ela não morre de fome, não morre de frio, não morre de causas naturais. Então ela meio que vive através dos séculos, descobrindo coisas novas, aventuras novas. Porém, ela tem essa maldição que atormenta ela de ninguém mais poder se lembrar dela. E ela também não pode falar o próprio nome, o que é muito curioso. Por que ela não pode falar o próprio nome? Então, esse livro, os capítulos, eles intercalam entre 1700 aos dias de hoje, que acho que é 2013, eu acho, que se passa. E vai mostrar ela, ao longo desses séculos, como que ela viveu, como que ela se virou pra se alimentar, pra ter roupas, pra ter as coisas. Vai mostrar também os amores que ela teve durante esses séculos. E é basicamente ela se virando, né, sozinha,
fadada ao esquecimento, ninguém mais se lembrando dela. E entre esses séculos ela até conversa com esse deus antigo que amaldiçoou ela, porque ela é muito solitária, né? Ninguém se lembra dela, então a única pessoa que ela tem pra falar é esse deus antigo que de vez em quando aparece pra ela. E no começo ela tem muita raiva dele, depois ela vai meio que se afeiçoando. Só que sempre fica entre esses sentimentos, sabe? Raiva e amor, entendeu? Eu não vou falar o final, obviamente, mas eu recomendo muito que vocês leiam. Ele não é tão longo, ele até que... ele tem quase 400 páginas, né? 400 páginas. E é muito bom, gente. Esse livro ficou muito marcado na minha mente, eu recomendo demais. O próximo livro foi Onde Nós Está Mentindo, da Karen M. McManus, eu não sei falar direito o nome dela. Mas esse livro aqui vai ser um mistériozinho, gostosinho de ler, sabe? Que você lê num dia chuvoso. Então esse livro aqui vai contar a história de 4 adolescentes que estão ali na sala de aula, numa detenção, que eles foram colocados por acaso ali, os 4 juntos, junto com mais um, na verdade, eles são em 5. E nessa detenção, um deles vai acabar morrendo, né, ali no meio de todo mundo. Eles vão ficar todo mundo muito em choque, a polícia vai chegar, vai investigar, vai declarar que não foi nenhum tipo de acidente, que na verdade foi um assassinato. Então esses 4 adolescentes, eles estão como suspeitos nesse crime, e os 4 vão ser investigados pela polícia, né. Era bem estereotipado, tinha a menina inteligente, a menina que era bonita, tinha um menino que era um atleta e um outro que era tipo um criminoso que traficava drogas. Era bem estereotipado os 4 personagens, só que ao longo da leitura eles vão ficando bem mais profundos do que essa primeira imagem que a gente tem deles. Ele tem muito aquela vibe daquela série Pretty Little Liars que eu assistia quando eu era mais nova. Então quando eu li isso daqui eu fiquei, é muito parecido com aquela série de mistério que as meninas têm que descobrir quem que tá ameaçando elas. Só que nesse caso aqui, o menino que morreu, ele tinha um blog na internet sobre a escola, e nesse blog ele falava sobre todo mundo da escola, ele sabia os segredos de todo mundo. Então a polícia vai meio que descobrir que esse menino tinha alguns segredos sobre essas pessoas, né, esses adolescentes que estavam com ele na sala de aula na hora que ele foi morto, e por isso que eles viram os suspeitos do crime. Então eu recomendo muito, gente, Onde Nós Está Mentindo. Foi uma leitura bem divertida, eu gostei bastante. Então, o 4º livro que eu li foi O Duque e Eu, da série dos Bridgertons, da Julia Quinn. Eu li nessa edição maravilhosa que eu tenho, de bolso. Olha como é bonita essa edição. Então, O Duque e Eu é um romance de época. E esse daqui, O Duque e Eu, vai falar sobre a Bridgerton Daphne, que se apaixona por um duque chamado Simon. Então a Daphne naquela época tinha aqueles bailes que eram feitos só para as meninas conseguirem encontrar o marido, se casar e serem bem-sucedidas na vida. Então a Daphne, ela vai num desses bailes, o duque, ele tá lá no baile, só que ele é uma pessoa que não quer se casar, é o que ele menos quer na vida, se casar. Ele não quer seguir nada parecido do exemplo que o pai dele deu pra ele, porque ele odiava o pai dele. Não vou falar o porquê, mas logo no comecinho a gente já sabe porque que ele odeia o pai dele. Só que ele não contava que ele ia se apaixonar pela Daphne e a Daphne ia se apaixonar por ele. Uma coisa que eu acho bem engraçada nos livros dos Bridgertons é os irmãos Bridgertons da Daphne, que a todo custo tentam proteger ela dos homens descarados daquela época. Então, esse é um romance bem coração quentinho, eu gostei muito de ler, eu li ele bem rapidinho nessa edição aqui. Essa daqui é a edição comemorativa de 20 anos, se eu não me engano. Eu recomendo muito se você quer ler uma coisa leve, divertida, que vai fazer você rir, porque eu ri bastante até com esse livro, e eu recomendo também. Depois eu li A Metamorfose, do Franz Kafka. A Metamorfose vai contar a história sobre o Gregor Samsa, que acorda num dia transformado num inseto monstruoso. Eu não vou falar mais nada porque eu já tenho uma resenha no canal, vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês. Mas é muito, muito bom esse livro e eu recomendo, vão lá ver o vídeo que eu gravei. E o último livro é O Visconde que Me Amava, dos Bridgertons também. Esse daqui é o 2º livro e vai contar a história da Kate e do Anthony Bridgerton. Ele que é o Bridgerton que vai se casar dessa vez. Eu gostei bem mais desse livro aqui do que o primeiro, porque a Kate, ela é diferente das meninas,
ela é diferente. Ela não é aquela mocinha toda delicada que nem a Daphne é no primeiro livro. E tudo que ela quer é proteger a irmã dela de se casar com um homem libertino que tinha na época, né, que era considerado. Os homens que saíam pra pegar mulheres daquela época eram considerados libertinos e não eram muito bem vistos pela sociedade. Então a Kate não quer deixar a irmã dela se casar com nenhum libertino, então ela fica bem de olho na vida dela. Só que ela mesma acaba se apaixonando por um libertino, que é o Anthony, que tá tentando cortejar a irmã da Kate. E o Anthony também acaba se apaixonando por ela. Esse daqui é um Enemies to Lovers. Eles vão se odiar bastante no começo, mas depois de uma certa situação que vai acontecer, a Kate começa a olhar diferente pra ele. E ele também já tava olhando diferente pra ela, né? Eu adoro livros que o homem se apaixona primeiro pela mulher, eu acho muito, muito mais romântico. Então eu recomendo demais esse segundo livro aqui, foi o meu favorito até agora dos Bridgertons. Bom, antes de falar sobre as leituras que eu vou fazer em novembro, vou falar um pouquinho sobre a leitura que eu ainda tô fazendo, que é A Cidade da Lua Crescente, Casa de Chama e Sombra. Esse daqui, gente, tá um pouquinho parado na parte que eu tô, tá um pouquinho arrastado, já tô sentindo. Eu tô aqui na metade dele, na página 576. E já tá ficando um pouquinho arrastado a história em si. Eu acho que ela podia ter enxugado algumas coisas, sabe? Acelerado outras coisas. Acho que não tinha necessidade de ter esse tamanho aqui também, que nem os outros dois primeiros livros. A história é muito boa. A premissa da história, do primeiro até esse daqui, é muito boa. Mas ela podia ter cortado algumas coisas, acelerado um pouquinho, porque tem muito, muito, muito detalhezinho que eu acho que não precisava colocar. Ou cenas que também não precisavam. Muita cena erótica também, que... Não que eu não goste de livros que tem cenas eróticas, mas eu acho que ela exagera, às vezes, na quantidade de cenas. Tipo, elas estão lá resolvendo um mistério e o cara só tá pensando no corpo da mulher e a mulher só tá pensando no corpo do homem. E eu acho que isso atrasa um pouquinho a história, o que deixa um pouquinho mais pesado. Mas tá indo, gente. Tô lendo, tô quase acabando. E eu espero que o final desse seja tão bom quanto o final do segundo, porque o final do segundo foi muito bom, muito bom. E é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as leituras que eu tenho pra novembro. Em novembro eu quero estar lendo A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Esse daqui é um livro clássico, nessa versão de bolso que eu comprei na Bienal. Muito, muito bonita. E a premissa é basicamente essa. É um homem que do nada vai falar que quer dar a volta ao mundo em 80 dias. E eu acho que ele vai fazer isso. Eu não sei muito bem como que é o livro. Eu não costumo ficar lendo ou vendo reviews no YouTube sobre a história, porque eu não quero ficar pegando nenhum spoiler, eu quero que seja sempre uma surpresa os livros que eu leio. Mas eu acho que esse daqui vai ser tipo um livro de aventura. Eu tenho em mente que esse daqui vai ser parecido com Viagem ao Centro da Terra. Eu acho que talvez seja parecido a premissa, assim, sabe, de aventura e essas coisas. Eu tô bem ansiosa pra ler esse daqui. Outro livro que eu quero estar lendo, na verdade relendo, é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu quero estar relendo esse livro, revisitando esse mundo que eu amo tanto e fazendo vlog pra vocês no canal. Eu acho que dispensa falar muita coisa sobre Harry Potter, porque acho que todo mundo já deve saber, né, a premissa, principalmente do primeiro livro. Então, Harry é uma criança normal de 11 anos que do nada recebe a notícia de que é um bruxo e ele precisa ir pra uma escola de magia e bruxaria pra aprender a controlar seus poderes, fazer feitiços e essas coisas. Ele vai estudar lá, vai conhecer os seus melhores amigos, o Rony e a Hermione. E logo no primeiro livro ele já vai se meter em várias encrencas e vai estar também resolvendo um grande mistério que é a Pedra Filosofal. Ele também descobre que um bruxo malvado matou os pais dele e ele acha que esse bruxo está atrás da Pedra Filosofal, então ele precisa fazer de tudo para que o Voldemort, que é o bruxo, não alcance a pedra e todos estejam a salvo, né? Então, eu vou fazer a releitura de todos os livros do Harry Potter e todos eles vão ter um vlog aqui no canal apontando observações, falando o que eu amo nessa saga, que eu sei que tem bastante gente que ama também. É isso, gente. Vou estar fazendo a releitura nessa edição maravilhosa que eu tenho. Outra leitura que eu quero estar fazendo em novembro é o 1984, do George Orwell. Essa distopia aqui, eu tenho muita curiosidade em saber como que é. Eu adoro livros que fazem a gente pensar nas coisas. E eu escolhi ela porque a gente já tem aqui um livro de fantasia, um livro de aventura. Então eu quis um livro um pouco mais sério.
também pra estar fazendo a leitura em novembro, então eu escolhi essa distopia aqui, que eu acho que vai ser maravilhosa. Eu já li umas 5 vezes A Revolução dos Bichos, eu amo de paixão aquele livro, e eu tô bem ansiosa pra essa leitura aqui. Agora, um livro que eu vou estar iniciando a leitura em novembro, mas eu sei que não vai dar tempo de acabar em novembro, porque o livro é grande, ele também deve ser um pouco mais bruto, a leitura dele, vai ser a biografia do Oppenheimer, escrito pelo Kai Bird e Martin J. Sherwin. E eu quero estar dando início a essa leitura aqui, porque eu tô muito curiosa para saber um pouco mais sobre a vida desse homem. Então eu acho que eu vou estar lendo um capítulo por semana para dar início, e eu tô bem curiosa para saber um pouco mais sobre a vida dele. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like e comenta aqui o que você achou. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!